É isso, vamos começar o pesadelo da Beatriz. Deixa eu ver se eu coloco óculos ou não. Vamos ver como tá minha cara com óculos hoje, depende muito do dia. Vamos lá. O sonho começava num breu. Um breu leviano e indecifrável. E então, tinha uma queda. Uma queda bem grande. E eu narrei como se eu estivesse falando pra alguém escutar. Como se eu estivesse contando uma história em terceira pessoa. E o que eu disse era... Foi assim que eu cheguei aqui. E esse lugar aqui era um banheiro público com 4 cabines, que não tinha porta e não tinha teto. Era só uma extensão infinita pra cima. Ele era em tons de cinza, que eram completamente sujos e encardidos, pensando numa parede imunda, assim. E tinha um azul desbotado, com uma luz muito, mas muito precária. E tinha uma densidade no ar. Eu me sentia como se estivesse dentro de um lodo. E me vi em terceira pessoa. Mas eu tinha consciência dos meus sentimentos a todo instante. Então vocês conseguem imaginar que, tipo, eu estava nesse cômodo e eu me via como se eu estivesse numa câmera, mas eu tinha plena consciência do que eu estava sentindo. E eu estava naquele lugar fazia muito, muito tempo. E eu só ficava em um canto, encostada na parede, sentada. E nesse canto eu não comia, eu não bebia e tinha sangue. Constantemente. Não sei de onde ele saía, porque eu não sentia dor. Mas ele saía de mim. Era escuro e muito, muito viscoso. E eu tava lá fazia muito, muito tempo. Nunca mudava. Aquilo nunca mudava. E eu nunca encontrava ninguém. Eu tinha fome, sede e sangue. Sempre. Até que teve um dia que eu senti no meu inconsciente que, por piedade, alguma manifestação de vida que podia estar próxima àquele ambiente decidiu me mostrar que eu não estava sozinha ali. E naquele mesmo canto que eu nunca saía, o chão se deslocou e subiu, como se tivesse sido puxado por uma corda. E uma gaiola quase que preta, que antes devia ser de um cobre, um pouco enferrujado, ele se formou ao meu redor. O chão levantou e dali se formou uma gaiola ao meu redor, puxado por uma corda. E eu comecei a subir. Tudo ficou completamente preto e eu só sentia o movimento da subida. Até que eu passei por tipo um buraco, como se eu tivesse atravessado uma película gelatinosa que dividia o banheiro daquele outro lugar. Ela era fina e o outro lado era um lugar escuro. Era um lugar muito, muito escuro que ficava numa penumbra completa. Era muito difícil de ver qualquer coisa que tivesse ali. Naquele momento, eu me vi cercada de formas disformes, imagens e seres que eu não conhecia. Talvez eu possa chamar de monstros, mas não daqueles que a gente consegue imaginar, os que contam nas histórias de terror. Era um diferente do outro e davam de 30 a 0 em qualquer coisa imaginável. Eu lembro de algumas formas, mas são indescritíveis. Quando a gaiola terminou de passar pela penumbra, eu consegui ver que um deles puxava uma corda e segurava. A gaiola parou. E eles me fitaram. Durante exatos 3 minutos. Sem movimento e sem comunicação. Eu também não tentei nada. Eu só fitei como que com olhos de peixe morto. Eu não sentia absolutamente nada. É uma situação muito, muito estranha. Ver todos aqueles seres dentro daquela gaiola, presa, sem saber aonde eu tava, por que eu tava e há quanto tempo eu tava. E encarar ele durante 3 minutos, sem sentir absolutamente nada. E quando isso aconteceu, eu voltei a descer. Voltei a descer e voltei para aquele mesmo canto que eu sempre ficava. O tempo continuou passando com a fome, a sede, aquele canto e o sangue. Até que teve um dia que eu reencontrei com a minha mãe. Que eu não sei explicar pra vocês, mas era a pessoa que naquele sonho eu tinha uma relação muito, muito próxima.
e que saindo de um buraco na parede, um buraco muito pequeno, ela se fez presente. Ela era um rato. E eu não sei explicar como nem porquê, mas eu sentia que era ela. Eu pensei que era ela. Eu quis acreditar que era ela. E aquele foi o dia mais feliz da minha vida, daquela vida. Eu a peguei, a senti, a gente brincou e passou um tempo juntas de novo. Ela passeava por todo o meu corpo. Até que eu me vi de volta naquele canto, em um flash de realidade. Eu me vi como um rato qualquer roendo minha coxa, que já estava em carne viva. Eu decidi sair daquele lugar. Não consigo me lembrar da motivação, não consigo lembrar o que mudou naquele momento. Eu simplesmente levantei, abri uma das portas de cabine e atravessei, dando de cara com uma escadaria estreita e suja. E eu corri como se eu tivesse em uma perseguição absoluta e não tinha absolutamente nada me seguindo, mas era uma perseguição. E eu vi o rato no meio da escadaria e dessa vez ele estava entrando em um vão da escada. E eu disse: para! Você não pode sumir agora! Volta! E eu gritava muito alto. Quando isso aconteceu, toda a superfície inteira começou a quebrar. E tudo se explicou. Ficou claro na minha mente. É assim que acontece. Esse lugar simplesmente existe. Debaixo de todos os outros lugares, ele simplesmente existe. De diferentes formas e sem motivo. Eu corri pelos pedaços presos da escada que ainda não tinham terminado de se soltar, para cair de volta naquele limbo. E eu passei por aquilo, pela penumbra, de novo, aquele mesmo lugar que eu sentia que tinha passado quando eu encontrei com os monstros. E eu enxerguei na minha frente aquela forma cinzenta, peluda e pútrida se condensando numa silhueta com um sobretudo desbotado que ia até o chão. O rato se tornando humano. Era um sobretudo que ia até o chão, talvez fosse bege ou amarelo. Não foi uma coisa bonita. Era um rato se transformando num humano em todos os seus detalhes. Eu não identifiquei ninguém, mas eu senti que aquilo era um chamado. Era o meio de uma avenida, assim que eu terminei de subir aquela escada movimentada. E eu corri atrás daquilo no meio dessa avenida cheia de gente. Eu não sei quem era, não sei o que era, mas eu persegui aquele sobretudo como se fosse a coisa que eu mais precisasse fazer naquele momento. No meio da multidão, meus olhos caíram em outra forma, uma capa de chuva preta. E eu só consegui dizer: eles estão aqui. Ao virar o rosto, eu vi outras formas usando a mesma capa. E por mais que eu não conseguisse diferenciar o rosto delas, talvez eles não tivessem rosto, eu sabia que todos estavam virados na minha direção. Eu continuei seguindo o tal de sobretudo, que desceu em uma entrada do metrô. No momento que a gente entrou no subsolo, os outros ainda estavam atrás de nós. Eu alcancei a linha dos trilhos, onde o trem passava, ainda perseguindo ele. Eu tinha chegado na plataforma, tinha passado por uma nuvem de pessoas e ele tinha desaparecido. Naquele momento, eu prendi a respiração. Sabe bem onde você tem que parar na linha do metrô, aquela linha amarela, que você não pode ultrapassar aquilo? Eu tava naquele lugar e eu tinha acabado de me encontrar ali, porque eu tava no meio dessa perseguição. Eu percebi que eu não conseguia mais andar a partir dali, então eu simplesmente travei, prendi a respiração, firmei os pés nas pontas, bem onde parava o trem. E cerca de 2 minutos depois dessa pausa, quando tudo parou, todos ao meu redor pararam, toda a multidão parou, a luz do metrô lançou teu feixe. Só que ele vinha tombado, o trem vinha tombado, fora do trilho, completamente sem controle, arranhando e arrastando tudo que passava pelo caminho. Ao olhar para o lado, eu vi que todos que estavam ali, absortos, inertes e estáticos, tinham se jogado na linha. E por fim, eu saltei também. E esse é o fim do pesadelo.